Bem-vinda, Cida Moreira. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Cantora, pianista, atriz, uma intérprete acima de tudo, né? Muito obrigado, Cida. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito bom, muito bom. A gente já se falou outras vezes, né? Sim, já fizemos mais de uma entrevista. É sempre um prazer, assim, te acompanho há muito tempo. Oh, que bom, que bom. Ô, Cida, Ah, aproveitando esse ensejo aí de você como uma intérprete, né? Eu queria que você dissesse para a gente o que que te atrai a interpretar uma canção assim. Tem alguma característica essencial que uma música precisa ter para que te desperte o interesse? Tem uma única, que não é uma única, mas é a coisa, que é a palavra. Eu escolho pela palavra, nunca é pela melodia. É claro que a melodia depois ela vai vindo junto também, mas o impacto primeiro é o da poesia, é o da palavra, né? É o texto, né? É a dramaturgia, né? Porque como eu tenho uma personalidade muito teatral e tal, eu acho que essa coisa do teatro ela ficou impregnada em mim de uma tal maneira que eu não sei, eu não sei nem como é que funciona. Eu só sei que o meu primeiro impulso é exatamente esse, é o que está colocado ali enquanto palavra poética, fragmentada, contemporânea, antiga, qualquer tipo de palavra, palavras desconexas, tudo Uhum, que diz respeito à palavra, né? bacana. E como que começou assim essa sua ligação com a poesia? Você tem uma primeira lembrança, assim, mesmo antes da carreira profissional, de quando que a poesia ou a palavra te impactou pela primeira vez? Olha, a minha carreira profissional começou, eu já tinha mais de 30 anos, eu tinha 30 anos. E Uhum. eu fui uma criança que comecei a estudar música com 6 anos e cantava, né? Cantava, enfim, teve todo um percurso assim de infância, de adolescência. É, e aí, quando no final da adolescência, eu comecei a me interessar pelo teatro amador, né? Eu morava em Londrina nessa época, eu fazia o conservatório, estava terminando o conservatório. Eu acho que, agora, também ao mesmo tempo, eu sempre adorei a literatura, né? Uhum. Porque na minha casa de origem, sempre minha mãe foi professora, né? Uhum. Meu pai era um homem que, apesar de não ser um homem tão letrado, porque ele era filho de imigrante, mas ele era maçom, ele foi grão-mestre da maçonaria, então eram pessoas que tinham um contato com a literatura com muito grande, e nós crescemos nesse ambiente de uma casa com muito livro, com muito disco, sabe? Então, eu comecei a gostar exatamente disso, né? Então, quando eu comecei a cantar, quando eu comecei a cantar garota, ainda em programa de rádio, ainda aquela coisa toda, depois no colégio, no conservatório, então, enquanto eu estudava piano, comecei a me interessar pela música brasileira, principalmente, entendeu? Então, o primeiro disco que eu comprei com o meu dinheiro foi aos 13 anos, o primeiro LP do Chico Buarque. Coisa espetacular, né? Então, aí eu frequentava, porque eu morava em Londrina, mas a família minha toda aqui de São Paulo, da minha mãe. Uhum. Então, eu tinha toda a família aqui, eu vivia muito aqui em São Paulo. Então, eu frequentava, eu nasci aqui em São Paulo, fui morar no interior já depois. Eu frequentava tudo aquilo que você possa imaginar, da Jovem Guarda, aquela coisa toda. Eu frequentava pessoalmente, porque eu tenho um irmão mais velho que eu, e ele já estudava medicina aqui em São Paulo, então ele me levava com ele. Eu, com 13, 14 anos, estava lá nos auditórios, entendeu? E tal. Aí, depois, com 18 anos, eu também vim para São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo e Uhum. nunca mais saí. Aí começou uma vida já fazendo cursinho, depois a universidade. Aí isso foi crescendo, esse interesse pela arte foi crescendo. Eu me envolvi muito na universidade com a cultura dos diretórios acadêmicos, porque eu entrei na universidade em 72, numa fase em que a ditadura já tinha acabado com a universidade. Então, a gente Uhum. entrou naquele desmanche. Uhum. Mas a atividade política, que não era igual à atividade
até 68, 69, mas existia ainda uma força política estudantil que atuava de maneira quase que subterrânea dentro das universidades. Então, eu fiz parte dessa geração e tenho muito orgulho. Eu tive um grupo de pessoas, amigos ligados à Faculdade de Filosofia, História, Letras, eu fiz Psicologia e tal. Eram pessoas... a gente trabalhou durante anos na faculdade com muita força cultural. Então, a gente se envolveu com cinema, com teatro, com música, com todas as atividades literárias possíveis e imagináveis. Também numa fase em que assim, a gente tinha professor, por exemplo, professor era Antônio Cândido, sabe? Quer dizer, você tinha uma vivência, eles já tinham sido expurgados, mas eles estavam aí, o Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e tantos outros, entendeu? Então, isso era muito rico, né? O primeiro show que a gente montou na faculdade, em 73, chamava Marginália 2, e começava com a música do Gil, Eu, brasileiro, confesso minha culpa, meu segredo. Também numa fase, então, quer dizer, assim, eu vejo hoje, né, com o tempo que passou, a riqueza do momento que eu vivi. É claro que foi um momento difícil, mas eu não peguei a barra pesadíssima. Eu vim na sequência, né? Então, isso me formou muito fortemente. Bacana, Cida. E você falando aí de poesia, dramaturgia política, é inevitável a gente não lembrar também do Brecht, né, que é um autor alemão muito presente na sua carreira. Começou a ficar presente na minha vida nessa época. Porque também nessa época eu fiz aquela famosa viagem para a Europa, mochilando, e conheci muita coisa que eu não tinha ideia. E na universidade a gente trabalhava com um diretor de teatro muito maravilhoso, que já faleceu, o Sérgio, e a gente começou a mexer, começou a conhecer o Brecht. Os primeiros livros saíram no Brasil, um livro do Fernando Peixoto, coisa muito antiga. E a gente montou uma peça do Brecht, fez a versão e tudo, o Lux in Tenebris, que era uma coisa totalmente underground, nunca ninguém tinha montado. Quer dizer, aí eu comecei com ele a fazer umas versões de umas músicas, porque eu trouxe discos da Europa e tal, até que eu desemboquei no teatro profissional, em 77, no final da minha faculdade, quando eu estreei um espetáculo profissional com o Márcio Aurélio, grande diretor, um texto do Alcides Nogueira chamado A Farsa da Noiva Bombardeada, que era um espetáculo impressionista que começava exatamente quando terminava o Casamento do Pequeno Burguês do Brecht, com linhas expressionistas do Dr. Caligari e tal, e eu comecei nesse universo. Nessa peça, foi me assistir o Luiz Roberto Galizia, que é estudante da ECA, de direção, e que estava, naquele momento, com a Marielle Vergueiro e o Cacá Rossetti, fundando um grupo de teatro underground, porque esse o nome, era o Teatro Underground, e me convidou para trabalhar com eles. E aí me convidou a gente fazer um show de canções do Brecht. Então, o Cacá e o Galizia fizeram versões incríveis e tal, e eu tinha as partituras e tal, e a gente começou a ensaiar, e nós estreamos isso em 77, no final de 77, no porão do Teatro Oficina, meia-noite, no sábado. O Oficina ele tinha sido quase inteiramente demolido, ainda não tinha passado pela reforma que a Lina Bobardi fez depois, porque nessa fase também o Zé Celso tinha ficado em Portugal, depois de ter sido preso em São Paulo. Então, quem mexia lá era o Luiz Antônio Martinez Corrêa, o irmão dele, né? Grande diretor também. E assim, e nós estreamos assim. Eu comecei a fazer isso já dessa maneira. Vamos dizer assim, é um gosto, né? Uma curiosidade e eu não gosto da palavra pesquisa, mas um conhecimento que foi crescendo muito com o tempo, e eu tenho hoje, sem nenhuma modéstia, um repertório de conhecimento, não só teórico quanto sonoro e tudo mais, de vídeo. Eu já fiz, em 2018, eu cantei no Berliner Ensemble, em Berlim. Se você ter uma ideia, eu só de discos de coisas do Brecht e dos autores Weil e o Dessau e outros, ao longo da minha vida, das viagens que eu fiz, então eu tenho mais de 70 discos.
eu tenho registro, eu tenho LP do Brecht cantando, sabe? Quer dizer, isso tudo minha vida foi isso, é isso. Esse espírito indômito. Sim, sim. E eu lembro que outro dia o Arthur Nogueira te presenteou com um livro, né, de poemas do Brecht, né? O Arthur, outro dia eu vi que o Arthur Nogueira te presenteou com um livro de poemas do Brecht. Ele me mandou um livro precioso que saiu agora, do André Valias, que fez agora esse livro incrível, né, do Brecht, porque tem não só versões, como tem a história política toda, tem os trechos dos diários do Brecht e tal. É um trabalho de um fôlego imenso. E o André Valias, ele é da USP, inclusive ele é amigo da minha filha, que estudou na USP, estuda ainda, está fazendo doutorado. E ele tem uma coisa maravilhosa, porque ao longo dos anos foram aparecendo muitas traduções e tudo mais. Mas o André, agora, parece que ele chegou a um ponto, como ele traduz do alemão direto, nossa, esse trabalho dele assim é calhamaço, assim, sabe? O que eu tenho lido com tanto prazer são os trechos dos diários do Brecht ao longo da vida dele. Coisas que a gente nunca teria acesso, né? Sim, nem imagino. Cida, agora eu queria falar um pouco, né? Acaba de ser lançado pela Quarup o álbum Um Copo de Veneno, que é baseado no programa. Um copo de veneno bem grande, assim, um venenão mesmo. Assim. Bem cheio, né? E gostaria que você contasse um pouco a idealização desse programa, como que nasceu a ideia, primeiro o programa no Brasil, depois o Então, em 2015, quando eu lancei o CD O Soledade, pela Joia Moderna, o Murilo Alvesso, que é um jovem, eu acho tão chato falar jovem, tá bom, é um homem jovem que trabalha com imagem, um grande artista da imagem. Ele fez os clipes do Soledade, ele fez o clipe da música do Arthur Nogueira, ele fez o clipe do Pulso, ele fez as imagens que a gente projetava no show e tal. O Murilo chegou para mim de uma hora para outra e falou assim: vamos fazer um programa de televisão? Eu falei: como assim? Ele falou: não, eu tenho uma ideia que eu já tinha tido de fazer um programa para a gente vender para algum canal. Seriam assim 10 programas que tivessem uma dramaturgia, um tema a cada programa, e a gente fazer dramaturgia, música e tal, papapá, assim, uma loucura na época. Eu falei: bom, né? O que aconteceu foi que a gente, do nada, escreveu um roteiro de um primeiro programa piloto e a gente fez aqui na minha casa. E esse programa, o primeiro, foi feito exatamente na época que a Dilma foi deposta. E eu me lembro que, no final desse primeiro programa, tem uma cena em que a gente se baseou muito naquelas manifestações que estavam aí, verde e amarela na rua e tal, em que tinha uma mulher aqui na Avenida Paulista e ela estava, a maquiagem dela era uma borboleta verde, amarela e azul e branca assim no rosto. E a gente, o Murilo pegou essa imagem, eu comecei no piano cantando a música do Siba, que é a Marcha Macia. Aí teve textos do Brecht, assim, a gente fez do nada, sabe, da loucura, uma equipe assim juntou o povo e vamos embora. E assim, o programa terminava essa cena, eu sentada numa cadeira, numa camisa de força, maquiada que nem aquela mulher que a gente viu, e cantando aquela música: eu sou brasileiro, com muito orgulho. O Murilo montou o programa e nós fomos para o Rio, na maior cara de pau, tentar vender esse programa para o Canal Brasil e vendemos. E vendemos. Vendemos o programa, foi feito um contrato e aí eles pagaram a produção. Agora, aí a gente fez os 10 programas, mas foi mais de um ano de trabalho, porque a gente fazia intermitentemente, quer dizer, cada programa foi escrito, roteirizado, pesquisado, trabalhado, ensaiado. A gente trabalhou num estúdio, trabalhou num teatro, trabalhou aqui na minha casa bastante. Quer dizer, foi um tour de força assim, muito grande. Nós terminamos o programa em 2018, né? Já um pouco antes antes da eleição dessa pessoa que está aí, que eu não falo o nome, entendeu? E ele editou os 10 programas e levou para o Canal Brasil. E
por uma mudança exatamente relacionada à mudança do presidente, o programa foi engavetado. Ele não foi expurgado, ele foi engavetado por uma questão de direção do Canal Brasil, sei lá o quê. E a gente tem um contrato exclusivo com o Canal Brasil, nós não podíamos fazer nada, porque o programa é deles, não é nosso, por contrato. Então, a gente passou, no final de 2018, 2019, falando assim, pronto, não vai ter mais, não vai para o ar nunca, acabou, papapá. Mas aí, no final do ano passado, recebemos um e-mail dizendo, então, que o programa iria estrear. E ele estreou dia 7 de janeiro deste ano, e passou durante 10 terças-feiras no Canal Brasil. Inclusive, ele está disponível na Globosat Play, né, para quem quiser, e para quem também tem como operadora o Vivo, ele também está disponível. E foi maravilhoso, porque o último programa foi exatamente na semana anterior ao começo da pandemia. Mas e aí? Então, aí vem o disco. Aí nós já estávamos com a ideia de pegar a maior parte das músicas e masterizar e fazer um disco. E eu, inclusive, tinha começado a ensaiar o show e ia estrear dia 25 de março. Foi tudo cancelado. Eu também, aí eu fui na Quarup, a gente resolveu deixar o disco quieto lá, porque lançar o quê em março? Para quê? Não tem show, não tem loja, né? Nada. Veio a pandemia, pegou todo mundo de calça curta. Mas aí, quando foi em setembro, a gente voltou a conversar e resolvemos, então, que a gente iria lançar aos poucos o disco. Foram lançados 3 singles diferentes, e a sexta-feira agora foi lançado inteiro nas plataformas todas, mas ele ainda não vai sair disco físico. Por quê? Porque não temos show ainda. Né? E um disco para uma artista como eu, ele não se paga se fizer o disco físico agora. Então, nós vamos esperar até começo de janeiro para ver como é que a gente vai ficar, porque é claro que daí eu e o Murilo já vamos agora, em dezembro, roteirizar esse show novamente e eu vou ensaiar esse show, vou deixar ele pronto. E durante a pandemia, então, eu fiz todos os meus outros discos e mais um outro monte de lives e tal, e foi a maneira que a gente encontrou. Agora, o Copo de Veneno, ele é um contexto, né? Essa cantora do Copo de Veneno é uma personagem. Sim. Você me contou, inclusive, Cida, na outra entrevista que a gente fez sobre isso, que ali no programa você interpretava mais de 50 personagens. Como é que você deu essa seleção das músicas? Não, as músicas, não, ao todo foram 14 músicas só, era uma a cada programa. É que eram 5 cenas cada programa, de dramaturgias, de dramaturgos contemporâneos, antigos, cenas incríveis, entendeu? E tal. Então, era tudo trabalhado de maneira absolutamente maluca, porque a gente ia fazendo conforme a produção ia conseguindo resolver as coisas, e depois, então, juntar tudo, né? A gente tinha um roteiro de cada programa, o que a gente queria com cada programa. Aí, então, foi o grande trabalho do Murilo de juntar tudo isso, fazer uma edição incrível, e pelo menos ele passou no Canal Brasil, puseram para passar à meia-noite o programa, mas ele está disponível, e agora entrou na Vivo também, e eu espero que ano que vem eu realmente faça o show, né, do Copo de Veneno mesmo, porque está sendo incrível, desde o primeiro dia que saiu a primeira música, que foi lançada, quer dizer, a reação das pessoas é muito impressionante, assim, muito impressionante. Mas o que eu quero deixar claro é assim, são personagens, né? São mulheres personagens cantando, exageradas, teatrais, loucas, poéticas, tem de tudo, né? Sem nenhum preconceito, inclusive musical, muito pelo contrário. Né? E teve músicas que foram deixadas de fora por questões, inclusive, de direitos autorais, de preço e tal, que tem 2 músicas que eu adoraria que tivesse entrado, mas era tão caro que a Quarup não tinha como dar conta disso aí, entendeu? Então, nós estamos atrelados a isso, mas eu estou levando a coisa. Tomara, a gente espera que você traga esse show aqui para BH também, para começar. Quando você acha que o mundo vai voltar ao normal, eu tinha, inclusive, sabe, em abril, eu ia fazer um grande show em Inhotim.
Olha só. Foi Realmente tudo, tem pouco tempo, né? foi tudo, foi tudo pro vinagre, né, e tal. Ah, A vida da gente, né, foi assim, ela está sendo, né, sim, um vazio, uma coisa muito difícil. sem Mas dúvida. os artistas têm que ter força, né? Uhum. Tem que criar muita força, porque quem sobreviver a esse momento, eu acho que vai sair mais forte. Uhum. Tudo, artisticamente, inclusive porque eu penso, sabe, Rafael, que tem uma geração ou duas gerações de gente mais nova, poderia falar, o Arthur Nogueira é um representante, digamos assim, de pessoas que estão aí sem condições de estar no mundo mostrando Uhum. seus trabalhos, né? Sim, Já estava difícil, sim, né? sem dúvida. Agora, nessas minhas palavras, não vai nenhuma queixa pessoal. O que Uhum. vai na minha palavra com você é uma indignação com tudo, sabe? É uma tristeza indignada, sabe? É uma sacanagem tudo isso, o que nós estamos vivendo no Brasil, e não estou falando da pandemia, porque a pandemia ela é mundial Uhum. só, mas Uhum. outro dia eu li um post muito irônico, muito engraçado de alguém que disse que em 2020 todos nós morremos. A diferença entre os que morreram e nós é que nós não fomos para o céu e ficamos no inferno, que é o Brasil. Sim, está bem pesado aqui, Cida. Inclusive, da última vez que eu falei contigo também, você falou uma frase que me marcou muito, que foi bem forte, assim, que você falou, o Brasil está morto politicamente. Hoje, como é que você vê? Mudou alguma coisa ou só piorou? Só piorou. Só piorou. Não tem identidade, o Brasil não tem identidade nenhuma política mais. Uhum. Nenhuma. Nenhuma, não. Tem aí, tem os que estão tentando subir, né? Por isso que, por exemplo, para São Paulo, essa coisa do Boulos é uma vitória muito grande ele ter chegado onde ele chegou, sabe? É muito importante isso, sabe? Então, tem outros lugares do Brasil, assim, eu acho que é uma pequeníssima fresta, sabe? Uhum. Tem, tem uma. Você sumiu. Olha, eu tô aqui, eu tô te vendo ainda. Tá, Aí, eu não estou te vendo mais. isso. Ah, Deve... vamos. Está me vendo? Ok. Tô te vendo Tem uma legal. frase do, tem uma frase do Leonardo Cohen que ele fala, muito linda, que ele fala que onde tem uma fresta, é exatamente por essa fresta que começa a passar a luz. Uhum. Sabe? Eu espero que essa frase dele se cumpra de alguma maneira, Sim, entendeu? Em termos gerais, para todo mundo, para todas as pessoas, para sim. todos, sem exceção. Uhum. Porque não são só os artistas, né? Também tem um pouco esse Uhum. discurso. É o povo inteiro, são todas as pessoas, em todas as profissões, em todas as idades, cada uma com o seu ônus muito pesado hoje. Daí você estava falando um pouco ali do contexto ali do Copo de Veneno, que é uma personagem, tem algumas versões muito assim incríveis, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas aproximações, como é que você mudou, por exemplo, algumas músicas, como a Avisa do Fala Mansa, a própria música da Valesca, que fez muito barulho lá atrás, mas assim, essas duas assim são muito incríveis. Como é que foi essa aproximação que você fez com essas duas músicas? Olha, o Avisa, eu nem lembrava dessa música. Uhum. Alguém da equipe do Copo de Veneno um dia tocou essa música com Fala Mansa. Uhum. E eu e o Murilo tivemos um insight com essa música e resolvemos, então, o Murilo falou assim, vamos fazer. Eu falei, como assim? Não vou fazer desse jeito, né? Assim. Ele falou assim, não, mas assim, vamos lá. O que eu descobri, uma música maravilhosa que eu desconstruí, deixei ela assim, um texto, né? Fico na mão de quem quiser, né? Pois eu não sou um ator, e se eu sentir dor, tenho que chorar. Você sabe que o Tato do Fala Mansa me mandou um e-mail maravilhoso. A Valesca Popozuda me telefonou, maravilhosa, né? Porque tem, no caso da diva, tem uma ironia, mas Uhum. tem uma reverência também, sabe? Sim. Tem
uma coisa que é da gente, tudo isso, entendeu? Eu sou a diva que você quer copiar. É uma metideza, entendeu? Mas é muito interessante. Para mim, soou isso tudo muito desafiador, assim, sabe? E não foi nenhum tipo de... Eu não sofri para fazer isso, não. Foi tudo muito tranquilo. Aliás, assim, várias músicas eu jamais pensei em cantar Você Me Vira a Cabeça. Alguém me falou outro dia, mas a sua gravação é a da Alcione. Eu falei, meu amor, a minha gravação é uma homenagem à Alcione, não é para competir com a gravação da Alcione. Meu Deus, as pessoas querem diminuir tudo, né? Deixar... Sabe assim, é um tipo de música brasileira, inclusive, né? Um gênero de música brasileira, e que eu, particularmente, amo ver Alcione cantando essas coisas, entende? Então, por que não? Providência, sabe, assim, é uma música que eu amo desde sempre, entendeu? Então, a música, a gente ter colocado na música do Lenine, o Verbo e a Verba, um trecho de uma música do Mamonas Assassinas, Sim. O Money, aquilo tudo, foram pirações da nossa cabeça e que a gente foi fazer, eu fui fazendo e foi dando certo, a gente foi assumindo completamente isso. E eu acho muito interessante desse trabalho é mostrar para as pessoas outras possibilidades das mesmas músicas, né? Revela a música de outra maneira, que a gente às vezes nunca imaginou. Porque eu acho que a maioria das músicas tem muitos lados, né, que você pode abordar, né? Porque na verdade o Copo de Veneno ele não é um deboche. Eu não estou debochando de nada e nem de ninguém, mas eu estou ironizando com a gente mesmo, tudo que a gente está vivendo. É uma grande ironia ao Brasil, a nós, a minha geração, a geração dos meninos da equipe, que era uma equipe toda de gente muito mais jovem. Assim, é um amor, sabe? Não é um deboche. Eu não estou querendo nada. Eu só queria me exibir de outras maneiras, entendeu? E foi muito bom, porque o Murilo me deixou muito à vontade e ele adorava tudo que eu inventava, ele também adorava, e tudo que ele inventava eu adorava. E a gente foi fazendo, foi um trabalho de 1 ano e meio de trabalho, sabe? Foi muito trabalho, muito, né? Ô, Ciro, eu queria que você falasse desse nome também. Como é que surgiu esse nome, Um Copo de Veneno? O que ele diz sobre esse programa? Esse nome foi o Murilo que deu, né? Ele falou, vamos fazer um programa de televisão que seja um copo de veneno e não uma coisa assim palatável, ou digamos assim, seja um copo de veneno. E aí veio a ideia do nome mesmo, ser um copo de veneno. Porque com tudo que nós estamos vivenciando durante o fazer o programa de 2016 a 2018, tudo que a gente viveu, a gente estava tomando um copo de veneno, né, grande, e continuou tomando e continuamos, né? O copo agora está cada vez mais transbordado, né? Então tem uma metáfora e que não é uma metáfora inventada, mas se você pensar bem é uma linguagem figurada de uma vivência, de uma percepção da realidade, etc, 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 etc. Legal. Cida, queria te ouvir um pouco também sobre outra música que entrou no disco, que é a música que você já havia gravado lá atrás e que eu acho deliciosa, mas eu queria saber do seu primeiro contato com Singapura, essa música do Eduardo Sec, como é que foi? Assim, o que essa música representa para você? Essa música representou, eu gravei em 83 no Boleirado Blues, eu já cantava, porque eu conheci essa música acho que em 81, 82, uma fase em que eu cantei muita coisa do Zec, porque o do Zec nessa época, aquele tipo de música estava muito na moda, esse tipo de música mais debochada e tal, e a Singapura ela tem em si uma ironia muito cruel também, né? Então, e a gente resolveu colocar no copo, mas de maneira diferente. Eu gravei ela num pianinho elétrico, como se estivesse ali num barzinho, numa churrascaria, uma ocasião não tão digna de um artista, digamos assim, né? E
gravei justamente mostrando esse universo que se apequena também na arte e que deixa os artistas parecerem tão menos do que eles são. Então, a gente pôs um pianinho elétrico, um pianinho Rhodes, que é bem dessa época, uma coisinha assim, uma bebida, uma peruca assim, caindo, meio mal ajambrada, aquela musiquinha ao vivo no boteco, sabe assim? A ideia foi essa, e reviver essa música, que eu adoro essa música, que canto até hoje, sempre cantei. Sim, Né? ótimo. E o do Sec, eu fico pensando sempre que as pessoas falam muito dele, essa música acho que é só dele, mas ele teve um parceiro espetacular que muitas vezes as pessoas não lembram, né? Que foi o Luiz Carlos Góes, Luiz Carlos Góes, também ligado ao maravilhoso, teatro. extraordinário. Que fez das melhores coisas com o Duzec. Sim, letras incríveis, assim. E é um pouco um retrato de como que o Brasil trata seus artistas, né? Muito pouco Ninguém lembrado, nem assim. sabe quem é ele, né? Ainda, além do que ele morreu, né? Uhum. E o Duzec não trabalha mais quase, e eu acho uma pena, porque o Duzec é um grande artista, assim, sabe? Sempre foi um grande compositor, um grande pianista, mas eu não sei por que ele quase não canta mais, mas o pouquinho que eu sei é que ele desistiu, se desiludiu também com tudo. É uma coisa que a gente também tem que pensar, né? Em parar uma hora. Cedo. Tem outra música ali que eu acho muito legal e ela é bem nesses momentos que a gente está vivendo hoje em dia, então, é de uma sagacidade, assim, que é florada de amor, né? Toca nessa questão do feminismo, das relações, de uma maneira muito inteligente. O Kiko Dinucci e o Douglas Germano Sim. são grandes compositores. O Kiko é um músico extraordinário, com um trabalho maravilhoso. São compositores que estão fazendo coisas muito bonitas, interessantes, novas, e mais outros que eu não poderia citar. E essa música, o Floradas de Amor, ela tem uma pegada meio antiga também, né? Aqueles boleirões e tal. Só que ela é totalmente contemporânea, e eu acho descarada, né? É maravilhosa as palavras que ele usa. Eu adoro o Kiko, sabe? Assim, acho, é dessa geração que eu falei, são essas gerações de pessoas que estão aí fazendo coisas muito boas, muito boas. E o Douglas Germano, que também que é um compositor muito interessante, tem coisas lindas. Enfim, a gente queria... Eu que lembrei dessa música. A gente pensou em colocar um boleirão e tal. Como eu já tinha colocado o Você Me Vira a Cabeça, que era uma coisa assim, a gente também privilegiou também compositores mais contemporâneos, né? O Itamar, né? O Kiko, né? Quer dizer, a Tulipa, né? Temos que né? Porque é uma coisa que eu gosto muito, que eu levo maior fé nessa geração. Espero que eles consigam ter uma carreira longa, Uhum. fazer tudo que eles são capazes de fazer, entendeu? Porque é isso que eu desejo, de fato. Né? Maravilha. Você, só para encerrar, tem ali também fechando o álbum A Bala, que é uma versão de um rap. E, assim, muito forte essa canção já naturalmente. E eu acho que, incrivelmente, ela ganha contornos mais fortes nesse momento que a gente acaba de presenciar aquele assassinato bárbaro no Carrefour, do Homem Negro, né? Queria que você falasse dessa canção, desse momento, como é que essas questões são sempre tão urgentes e atuais. A Bala é de um conjunto chamado Calle 13. Uhum. Eles são colombianos. Já é bem antiga essa música. E quem me apresentou foi o Murilo, ele que fez, inclusive, a versão, né? E essa música porque no episódio onde entra a música A Bala, é um episódio onde eu, caracterizada de Datena, sabe, o cara da TV, eu leio como ele fala, duas ocorrências policiais dramáticas de polícias que pegam dois garotos negros à noite na periferia de São Paulo e massacram esses. E ele lê aquilo, e a gente pegou aquele texto e leu integralmente, assim, tudo o que aconteceu, sabe assim. Então a gente deu essas notícias terríveis. E aí, na sequência desse programa, entra a Bala, né, que é um soco no estômago. E agora, você sabe que
eu não tinha ouvido mais a Bala. Eu fui ouvir, acho que quinta-feira. Eu fiquei muito mexida com essa música, e ela, é claro que ela vai ser a última música do show, porque eu acho que depois dela não há nada mais a dizer, né? E ela também corrobora em nós que fizemos o Copo de Veneno a intenção política, a consciência política e a consciência da realidade que nós estávamos vivendo quando fizemos e continuamos vivendo nos dias de hoje, e com tendência a isso a se prolongar muito mais. Então, os fatos todos são os mesmos aqui, né? Então, esse programa que tem a Bala, do Copo de Veneno, para mim, ele até meio desgaste de eu me ver vestida de Datena com um bigode, com um terno, sabe? Uma coisa assim, imitando ele com uma peruquinha. Porque então pegaram o humilhante e abriram... Foi muito difícil fazer aquilo. Foi bem difícil. E termina com essa porrada dessa música, entendeu? Há muito dinheiro, mas há muitas balas, né? Quer dizer, é a vida, a nossa vida coletiva, né? Do Brasil principalmente, né? E um conjunto de rap da Colômbia, né? Eu poderia ter usado raps de brasileiros extraordinários que existem, mas essa nos pegou pesado, sabe? Bacana. Cida, é maravilha, é isso. Então, muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer Eu que falar com agradeço. você. Agradeço muito, agradeço muito. O ano que vem, independente do Copo de Veneno, do show, eu vou começar a pensar, estamos começando a pensar, eu e a Joia Moderna, em fazer um disco só de compositores contemporâneos, e eu vou fazer 70 anos no final do ano que vem, e fazer uma caixa com tudo que é meu, e encerrar minha carreira como um artista no Brasil. Pronto, tá bom, tá de bom tamanho. A gente vai querer mais, hein? Vamos continuar querendo. O pessoal vai pedir um bis aí, você vai ter que voltar. Mas é que eu tenho muita coisa que nunca foi gravada, que ninguém nem conhece. E nós vamos botar tudo isso na roda. Maravilhoso. Essas caixas aí realmente vão... Shows inteiros que nunca foram gravados, nada, entendeu? Então, existe essa intenção de fazer um grande levantamento sonoro mesmo, e também de imagem da minha carreira. Eu tenho, inclusive, imagens em Super 8 da estreia do Summertime, em 1980. Quer dizer, tem muita coisa. Tem um material aí, dá para trabalhar uns meses aí para juntar isso e viabilizar esse projeto. Sensacional. Estaremos aqui no aguardo e vamos consumir tudo com o maior prazer. Enquanto isso, vamos tomando um copo de veneno. Isso aí, um copo de veneno para todo mundo. Quem não ouviu ainda, vai lá ouvir, que é um trabalho extraordinário. Está em todas as plataformas, ele está disponível, e eu espero que em janeiro a gente realmente consiga fazer o CD fixo, para a gente ter onde vender, porque você vende o quê? Em loja de disco, que quase não tem mais, e em show. Sim. É isso aí. Maravilha, Cida. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço você, viu, Rafael? Foi um prazer falar com você de novo. O prazer é sempre meu. Até a próxima. E continue escrevendo, viu? Pois é. Eu vou te mandar mais poemas aí. Manda, você mandou uma aula, foi muito bonita aqui, eu já guardei. Obrigado mesmo. Tá bom? Valeu. Um beijo. Outro. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.